Bom dia, quinto ano, sejam bem-vindos a mais um dia de aula. Hoje, 30 de setembro de 2021, o professor Emanuel Jackson tem a honra de estar com vocês mais um dia para mais uma discussão gostosa. Desta vez, nós vamos trabalhar um gênero textual, ok? Chamado de poema. Este é um dos mais antigos gêneros da história da escrita. Certo, pessoal? Então, assim, hoje a gente vai fazer também paralelo e comparativos entre poemas e poesias. Quais são as semelhanças e diferenças? Quais as características do poema? Como a gente pode elaborar o poema? Nessa aula, nós aprenderemos sobre a definição do poema, falaremos sobre a sua estrutura e suas características e, claro, conheceremos alguns poemas muito famosos, como, por exemplo, o poema O Bicho, que o professor Manuel gosta muito, de Manuel Bandeira, ok? Eu espero que, durante a aula de hoje, a gente aprenda bastante juntinho e que, ao término dessa aula, todas as nossas dúvidas e todas as nossas necessidades de aprendizagem possam ser sanadas, ok? Então, nós vamos iniciar fazendo a leitura do nosso roteiro, né? Turma quinto ano, tempo de aula 2 horas. Essas 2 horas é justamente a junção da chamada do Google Meet com as explicações no WhatsApp, o trabalho com o gênero poema. Então, dentro da explicação do conteúdo, o professor Manuel vai trazer para vocês a definição do poema, sua estrutura e os elementos que compõem esse gênero textual tão apaixonante. Então, da teoria à prática, nós faremos atividades em sala de aula, que não estamos na sala de aula, mas estamos ao mesmo tempo, porque estaremos juntinhos no Meet, e 2 atividades serão feitas no Meet de forma coletiva e integrada, ok? Além das habilidades que o professor Manuel já colocou lá no grupo de estudo, nós trabalharemos alguns descritores. Por exemplo, o descritor 4, inferir uma informação implícita em um texto. Implícito é aquele que não está à mostra. O descritor 5, interpretar texto com auxílio de material gráfico. Ok? 12, identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Nesse caso, a gente vai identificar a finalidade do poema. O que é a finalidade? É o fim a que se destina. Para que esse poema foi elaborado? Ok? 13. Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Muitas vezes, o tipo de linguagem que é usado na construção de um gênero textual, ele deixa claro quem é a pessoa que está falando e quem é a pessoa que está recebendo, ouvindo. O descritor 18, reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de alguma determinada palavra ou expressão. Por exemplo, nós veremos, durante a explicação dessa aula, que os autores de alguns poemas fazem uso do que nós chamamos de linguagem figurada, certo? E essas linguagens figuradas, essa linguagem que determina esse sentido que o autor traz para esse texto, que no caso é um poema, ele pode ser expresso de várias formas, no caso expressa, né, que é linguagem, de várias formas. E aí nós veremos lá na frente figuras de linguagem como metáfora, como metonímia, como hipérbole, pleonasmo, que às vezes a gente até usa no nosso dia a dia, mas não sabe que são figuras de linguagem. O descritor 19, reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos ou morfossintáticos, tá? Morfossintáticos, tá bom? Então, nós vamos finalizar a nossa aulinha de hoje com 2 atividades. Eita, rapaz, vocês vão dizer aí, professor Manuel botou foi quente hoje, 4 atividades. Nós teremos 2 atividades que serão realizadas em sala de aula, no caso, no Google Meet, e teremos 2 atividades que são desafios para vocês realizarem em casa, ok? Então, vamos começar. Poema é igual a poesia?
né? Se perguntem aí, poema e poesia são a mesma coisa? Não. Trata-se de dois conceitos distintos, ou seja, são coisas diferentes, mas não tão diferentes. Por quê? Porque existe uma ligação entre poema e poesia. Vamos lá. O que é poesia? É a própria forma de arte, podendo ser expressa pela pintura, pela fotografia, música e textos. Então, todo poema é considerado poesia. Porém, nem toda poesia precisa ser um poema. Por quê? Porque o poema é a concretização escrita do que foi pensado, né? Nessa questão de sentimentalismo da poesia. Então, o poema. Na literatura, o poema é um arranjo de palavras que contém, ou seja, que possui significado. Por meio dele, do poema, são expressos os pensamentos e os sentimentos do autor, que podem ser desenvolvidos lá na poesia, por meio da pintura, da fotografia, da música. Então, a pessoa observou uma fotografia, aquilo lhe despertou um sentimento enorme, então ele vai escrever um poema expressando o seu pensamento e sentimento em relação à obra vista. Os poemas podem rimar ou não. Os poemas que não rimam são chamados de poemas brancos, ok? E geralmente fazem uso de linguagem figurada, de figuras de linguagem, né, que são recursos estilísticos que oferecem maior ênfase, maior força, maior potência à comunicação. Então, essas figuras de linguagem, elas podem ser a metáfora, a metonímia, a hipérbole, o eufemismo, a aliteração, a onomatopeia, mas não existem somente essas figuras de linguagem. Por exemplo, vocês podem dizer, professor Manuel, mas o que é uma metáfora? A metáfora é um tipo de comparação, mas que não usa termos comparativos, como, por exemplo, tal como, né? Não usa. Mas eu vou dar um exemplo de metáfora a você. Amigo, vamos trabalhar porque tempo é dinheiro. Então, vocês observam que existe um conceito de comparação no exemplo. Tempo é dinheiro, ok? A metonímia é a substituição de uma palavra por outra, sendo que, entre as duas, entre ambas, há uma proximidade de sentido em relação de implicação. Por exemplo, não leu Machado de Assis, ou não leu a obra de Machado de Assis. Então, quando a gente diz, você não leu Machado de Assis, é o mesmo que a gente estivesse dizendo, você não leu a obra dele, a obra de Machado de Assis, ok? Então, quando a gente faz essa aproximação, nós estamos usando a figura de linguagem chamada de metonímia. O que é uma hipérbole? É uma figura que consiste no emprego de palavras que expressam a ideia de exagero. Estou morrendo de fome, né? A chuva vai acabar o mundo. Que outros exemplos? Ela chorou rios de lágrimas. Eu sei que quando a gente diz ela chorou rios de lágrimas, a gente quer dizer que ela chorou muito, mas a hipérbole é quando a gente utiliza um certo exagero nas nossas explicações. A figura de linguagem chamada de eufemismo ocorre quando utilizamos palavras ou expressões que atenuam e substituem outras que produzem um efeito desagradável ou chocante. Por exemplo, faltei com a verdade ao dizer que fui à igreja. A mesma coisa de dizer que mentiu, né? Então, eu somente substituí a palavra mentir ao dizer que fui à igreja por uma colocação mais formalizada. Então, essa impressão e o impacto negativo que a palavra mentir traz é suavizado o quinto ano, quando eu digo faltei com a verdade, quando disse que ia à igreja, ok? A aliteração é uma figura de linguagem que consiste na repetição de consoantes em uma sequência de palavras, trazendo um texto com efeito sonoro, ok? Por exemplo, se eu colocasse no verso, chove, chuva, chove sem parar. Então, vocês observam aí que existe, na música de Jorge Benjor, existe uma repetição de consoantes, né?
chove, chuva, chove sem parar. CH, CH, CH. São dígrafos, ok? E a onomatopeia é uma figura de linguagem que a gente encontra sempre nas histórias em quadrinhos, que a onomatopeia ela serve para representar barulho, né? Para representar som de seres vivos. Por exemplo, quando o cachorro Bidu da Turma da Mônica late, existe um balãozinho que aparece. Au, au, isso ali é chamado de onomatopeia. Então, o poema faz uso dessas figuras de linguagem para dar maior ênfase à comunicação, ok? Então, vamos lá. Então, todo poema é considerado poesia, mas nem toda poesia precisa ser poema, como eu coloquei lá anteriormente. A poesia não precisa estar presente na produção escrita. Ela pode estar presente na fala, ela pode estar presente na pintura, na dança, no teatro, ok? Então, vamos lá. Exemplo. Música não é poema. Música é poesia. Um exemplo de uma música que é poesia é uma composição do romantismo. O romantismo quinto-ano foi uma manifestação literária, né, bem de antigamente. A Canção do Exílio é um poema e é poesia, ok? Então, vamos lá. Quem ou o que é o eu lírico dessa poesia ou deste poema? Ok? Então, vamos lá. O eu lírico, deixa eu mostrar aqui a vocês exatamente onde nós estamos. Ó. Estamos aqui, né? Quem ou o que é, né? Existem aí duas perguntas. Quem ou o que é o eu lírico, tá bom? Então, o eu lírico é um ser fictício. Quando o professor Manuel diz que é um ser fictício, é porque ele não existe, é ficção, ok? Pode ser de papel, que se autoexpressa no poema para se conhecer e para se comunicar ao leitor. Fernando Pessoa, nesse poema Autopsicografia, ele diz, ó, o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que de veras sente. Então, vocês veem aí que existe na fala de Fernando Pessoa um eu lírico que está falando com a gente. Alguém que está se direcionando a gente. Quem é essa pessoa? Essa pessoa não existe, ela é fictícia, ok? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo passar. Só um momento, viu, meus amores? Fernando Pessoa. Acho que eu passei demais. Pronto, então vamos lá. As características de um poema, já que a gente está falando de poema. Primeiro vamos para o conceito. Né? O que é um poema? É uma obra literária, cuja apresentação pode surgir em forma de versos, estrofes ou prosa, com a finalidade de manifestar sentimento e emoção. Então, lembrem, o objetivo de um poema é manifestar sentimento e emoção. A palavra poema se deriva do verbo grego poem, que significa fazer, criar, compor. A maioria das palavras que nós temos na língua portuguesa hoje são derivadas de alguma palavra da linguagem grega antiga, certo? Então, lá na frente, o professor Manuel vai explicar a vocês o que são estrofes, o que são versos e o que são rimas também. Então, qual a finalidade? Aqui estamos, ó, de um poema. O poema tem a finalidade de expressar sentimentos, emocionar, entreter o leitor. Através de quê, né? Onde os poemas são escritos? Em livros, em jornais, em revistas. Hoje, com o crescimento dos textos multissemióticos, que são os textos que a gente encontra em outras localidades, em outros vieses de leitura, nós temos os sites da internet. Os temas dos poemas, assuntos variados, assuntos variados. Qual a sua estrutura? Versos agrupados em uma ou mais estrofes. Um poema pode ter estrofes com um verso, com dois versos. O poema pode ter 4 estrofes, pode ter 3 estrofes. Não existe
uma padronização. Então, que tipo de linguagem a gente pode usar no poema? Uma linguagem expressiva, figurada, pessoal, subjetiva, é minha, usada de acordo com a norma padrão, explora sonoridade, construída com repetições, ritmos e rimas, ok? Em outras palavras, vamos entrar aqui. A poesia é a expressão do eu através de palavras metafóricas de comparação, a qual resulta no poema, que pode ser em verso ou em prosa. A gente tem um exemplo aqui de uma obra de Paula Quintela que diz assim, né? Ó, acompanha aqui comigo. Foi um choro necessário para conseguir continuar seguindo em frente. Um pedido de colo para Deus. Ele sempre se faz presente. Então, vocês observam aí que existe rima, ok? Ó, eu posso identificar aqui que a palavrinha frente, ela está rimando com presente. Olha a leitura do professor Manuel. Foi um choro necessário para conseguir continuar seguindo em frente. Um pedido de colo para Deus. Ele sempre se faz presente. Então, a gente também vai trabalhar nesse vídeo e no vídeo de orientação da atividade essa questão de identificação de rimas. Então, esse exemplo que o professor Manuel acabou de ler para vocês, perdão, deixa eu conseguir circular. Ó, esse exemplo que o professor Manuel acabou de ler para vocês, que é uma obra de Paula Quintela, é um poema escrito em versos. Ó. Cada linha dessa representa um verso. Então, se o professor Manuel perguntar a vocês, quinto ano, quantos versos tem o poema de Paula Quintela? Vocês vão contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5 versos. Quantas estrofes? Tem apenas uma estrofe. Professor Manuel, por que tem apenas uma estrofe? Porque se tivesse duas, existiria um espaço desse primeiro expressar para o segundo, ok? Então, como esse espaço não existe, é porque é apenas uma estrofe, quinto ano. Prestem bastante atenção em cada detalhe desse vídeo para que a gente consiga compreender. Aí a gente vem agora aqui para baixo. Reze o Senhor por essa alma. O Senhor acha que a vida é tristonha, mas ninguém pode me impedir de rezar. Pode algum? O existir da alma é a reza. Quando estou rezando, estou fora de sujidade, a parte de toda loucura. Ou o acordar da alma é que é? Ou o acordar da alma é que é? Então, nós temos aqui, né, um fragmento de Grandes Sertões Veredas, que é um poema em prosa. Reze o Senhor por essa minha alma. O Senhor acha que a vida é tristonha? Mas ninguém não pode me impedir de rezar. Pode algum? O existir da alma é a reza. Quando estou rezando, estou fora da sujidade, a parte de toda loucura. Ou o acordar da alma é que é, ok? Então, observem a diferença entre um poema em verso e um poema em prosa, ok? Vamos lá. O professor Manuel tentar passar aqui. Isso, exato. Então, o que é um verso? É a unidade rítmica do poema. Ele pode ser longo ou pode ser curto. Um verso é uma linha do poema. A estrofe é um conjunto de versos organizados. Se o meu texto, se o meu poema, ele tem um verso, né? Monóstico é a estrofe com apenas um verso. Se o meu poema é dístico, é quando ele tem uma estrofe com 2 versos. Ele é terceto
quando a estrofe tem 3 versos. Ele é uma quadra ou quarteto quando a estrofe possui 4 versos. Uma quintilha, como o de Paula, que a gente leu lá anteriormente, é quando a estrofe possui 5. Sextilha, 6 versos. Sete ou setilha, 7 versos, ou seja, 7 linhas. Oitava, 8 versos. Nona, 9 versos. E décima, 10 versos. Então, isso não são as quantidades de versos do poema, é a quantidade de versos por estrofe que determina o meu tipo de poema, ok? No caso, o poema de Paula é uma quintilha, possui 5 versos, tá bom? Vamos lá. Vamos ver se esse computador nos ajuda, não é, galera? Passou demais. A gente volta, não tem problema não. Pronto, então vamos lá. São elementos que compõem, tá no meio aqui do professor Manuel, a telinha, os elementos que compõem um poema. Então, nós temos aqui, ó, o ritmo e a sonoridade, né? O som. Então, vamos lá. Sucessão de sílabas átonas e tônicas repetidas com intervalos regulares que dão sonoridade ou musicalidade ao poema. São elementos primordiais do poema que nós chamamos de poema tradicional. Então, vamos ver aqui o poema A Onda, de Manuel Bandeira. A onda anda, aonde anda... Vou lá de novo. A onda anda, aonde anda a onda? A onda ainda onda, ainda anda aonde? Aonde? A onda, a onda. Então, vocês veem aqui, ó, que existe essa repetição com intervalos, e que esses eram considerados os poemas tradicionais. Vejam que ele possui versos, mas os versos não rimam. Aqui embaixo nós temos um poema de Cecília Meirelles, que traz o exemplo de um poema com rima, né? E diz, ó, rima é o recurso poético que emprega palavras com sons semelhantes. Então, vamos lá, ó. Poema de Cecília é este. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste. Sou poeta. Então, esse poema se chama Motivo e ele é de Cecília Meirelles. Então, se a gente vê aqui, ó, eu canto porque o instante insiste e a vida está completa. Não sou alegre nem triste, então eu já identifiquei que existe triste, existe triste são rimas e completa e poeta também são rimas, que dão, né, um som gostoso de ouvir também, né, de ouvir essa leitura maravilhosa de Cecília Meirelles. Então, vamos dar continuidade. Aqui a gente vai ver a estrutura de um poema. Então, vamos lá. O poema A Ovelha. Primeiro, o professor Manuel vai fazer a leitura. A ovelha no prado vai pastando amanhã, soltando em cada silva um pedaço de lã. Em rápidas corridas, deixa no verde do chão sinais que hão de lembrar, mas logo a solidão. Quando sozinha olhar, a noite já tão perto, cada vez mais sentindo que prado está deserto. Então, vamos identificar aqui bem rapidamente. Ó, vou pegar aqui a setinha para a gente ver. Então, vejam. Ó, um verso, 2 versos, 3 versos, 4 versos. Aqui nós temos a composição de uma estrofe. E essa estrofe possui 4 linhas, então ela possui 4 versos e é chamada de quadra, ok? Por que é que o professor Manuel sabe que aqui é uma estrofe
e que aqui é outra? Porque existe um espaço entre elas duas, ó. Existe um espaço. Tá bom, pessoal? Então, observem, é muito importante. Aí, de novo, ó, identificando rimas. A ovelha no prado vai pastando amanhã, soltando em cada silva um pedaço de lã. Então, no segundo verso e no quarto verso, existe rima, manhã e lã. Em rápidas corridas, deixa no verde do chão sinais de que hão de lembrar, mas logo a escuridão. Então, ó, chão e solidão. Perdão, disse escuridão, não foi? Solidão. São palavras que têm sonoridade parecida. Quando sozinho olhar, a noite já tão perto, cada vez mais sentindo que o prado está deserto. Então, nós temos aqui ó, a terminação erto, de perto, e a terminação erto, de deserto, que compõe a rima dessa última estrofe, ok? Geralmente, quem faz poema com rima, quem não consegue fazer rima do primeiro com o terceiro, do segundo com o quarto, faz geralmente do segundo com o quarto verso. Tá bom, galerinha? Vamos lá. Deixa o professor Manuel apagar aqui para a gente dar continuidade. Aqui a gente vai ver um painel de poemas, certo? São poemas de escritores muito famosos. Então vamos para o primeiro poema de Cora Carolina, somente para uma leitura, tá bom? Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é o decidir. Cora Carolina. O segundo verso, tá bom? Vamos lá. Flor bela espanca. Eu sei que me tens amor, bem o leio no teu olhar. O amor, quando é sentido, não se pode disfarçar. Os olhos são indiscretos, revelam tudo o que sentem. Podem, podem mentir em teus lábios. Os olhos, esses não mentem. Aí nós temos aqui de Cinéias Santos, né? O amor bate à porta e tudo é festa. O amor bate à porta e nada resta. Quando a gente colocar aqui, ó, vamos ver a diferença. Professor Manuel, mas a frase é a mesma? Não é porque esse A, ele é acraseado. Então, o contexto dessa frase é como se o amor estivesse chegando. O amor bate na porta, bate à porta, né? Ó. O amor bateu na porta, ele chegou. E a segunda frase é como se o amor estivesse se despedindo. Ele está batendo a porta para sair. Por isso que ela diz, né? E nada resta. Ok, pessoal? Vamos embora. Aqui nós temos outras sugestões de poemas, e o professor Manuel lembra muito bem que entre esses poemas existe um poema que ele me lembra muito a manifestação escrita, né, literária chamada de dadaísmo, que é esse poema aqui, ó. Ele me lembra muito a manifestação da literatura portuguesa que a gente chamava de dadaísmo, que eram as construções, as produções que não tinham sentido completo, que não tinham sentido. Então, a gente tem aqui, ó. Por onde eu começo essa leitura, professor Manuel? Eu, particularmente, vou começar por aqui. O infinito dos seus olhos me faz encontrar o infinito dos seus olhos. Ok? Vamos lá. Poema tirado de uma notícia de jornal, de Manuel Bandeira. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no borro da Babilônia, no buracão sem número. Uma noite, ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Olha aí, uma notícia em forma de poema em uma notícia de jornal. Então, a gente vai aqui para Carlos Drummond de Andrade, o grande Drummond de Andrade, Ressentimento do Mundo. Enquanto no mundo tem gente pensando que sabe muito, eu apenas sinto muito. Ok?
Na verdade, peraí, pessoal, me enganei. Esse poema foi escrito para Drummond, né, mas foi David Cullen que escreveu. Ok? Vamos lá. Opa! Calma, professor Manuel. Pronto. E aqui eu vou fazer essa última leitura. Esse texto aqui foi o que eu disse a vocês lá no início, que o professor Manuel é muito apaixonado pelas obras de Manuel Bandeira, e esse é um dos textos que, quando eu era mais novo, que tinha um grupo de teatro, a gente fez encenações com ele. Então, vamos ler o texto e responder a primeira questão dessa atividade. O bicho de Manuel Bandeira. Preste atenção no texto, faça uma comparação entre o texto e a imagem. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Primeira questão, está integrando o descritor 6, que é identificar o tema de um texto. Identificar o tema de um texto não é identificar o título do texto, é identificar sobre o que ele está falando. Letra A, está falando sobre um bicho faminto? Letra B, sobre o aproveitamento do lixo? Letra C, sobre a imundície de um pátio? D, sobre a comida que as pessoas jogam fora? Ou letra E, sobre a triste situação de desigualdade social em nosso país? Esse vídeo está sendo gravado para o grupo de WhatsApp, porque essa aula será dada ao vivo amanhã para todos os alunos que estiverem juntamente comigo no Google Meet, tá bom? Um cheiro no olho e até a próxima aula.